Olá a todos, então nos encontramos para mais uma leitura do livro sagrado, da Bíblia. E devagarinho nós vamos lendo e refletindo esta palavra da verdade, essa palavra de Deus, essa palavra que nos alimenta. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Hoje nós vamos iniciar o versículo 15. Vamos ver o que essa palavra nos fala hoje. Diz assim: o servo escolhido de Deus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Então, no capítulo anterior, a gente viu que queriam matar ele. Então, ele foi embora daí, porque ele tinha curado no sábado, né? Os fariseus não acreditavam nele, achavam que ele era um charlatão e queriam o matar. Então, continuando que ele foi embora daquele local. Mas ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Veja, ele foi a outro lugar e ia curando, mas ele não queria glórias, ele não queria que fizessem propaganda dele. Ele não precisava disso, ele era humilde, né? Então, com isso, a gente tem um exemplo da humildade que a gente deve ter sempre, né? Às vezes a gente faz qualquer coisa e já quer agradecimentos e já quer palmas. E Jesus curava por milagres, né? Cegos a enxergar, mudos a falar, leprosos limpava a pele. E a todos ele dizia, não precisa falar nada a ninguém. Então veja a simplicidade, a humildade do nosso Deus, né? Continuando. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi. Então o profeta Isaías está falando, né? Que Deus mandou ele falar. Aqui está meu servo que eu escolhi. Aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Então, que seria, né, Jesus Cristo. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão pôr nele a sua esperança. E é verdade, né? A nossa esperança está onde? A nossa esperança de salvação, a nossa esperança, né, de vida eterna, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Foi Ele que veio ao mundo para nos salvar. Ele que deu a sua própria vida. Então, nele está a nossa esperança. Continuando então. O poder de Jesus para expulsar demônios. Versículo 22. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntou: será que este homem é o filho de Davi? E alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar os demônios. Então vejam só, o povo já estava exaltando, né? Porque Davi era um rei, então eles pensavam: Jesus deve ser filho de um rei para ter tanto poder, porque na antiguidade, né, no Antigo Testamento, os reis eram ungidos por Deus. E esses fariseus, que eram os anticristo, já queriam colocar o povo contra Jesus, né? Queriam dizer que Jesus era filho de Beelzebu, que era por o poder do demônio que ele tirava os demônios. Então veja o que Jesus respondeu. Jesus conhecia o pensamento deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si
certamente será destruído, e a cidade ou família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se o reino do Satanás, um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que este reino já está dividido e logo vai desaparecer. Então, claro, né? Jesus quis dizer assim, como que se eu sou filho de Satanás, eu estou lutando para tirar um demônio do corpo? Estou lutando contra os meus amigos, então? Entre aspas, né? Então, ele já desmascarou os fariseus aí com isso. Continuando, versículo 27. Vocês disseram que eu expulso demônios porque Beelzebul me dá poder para fazer isso. Mas se assim que dá aos seguidores de vocês o poder, mas quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar os demônios? Porque eles também, né, os fariseus queriam expulsar. Então, se eles expulsavam também, então eles também eram Beelzebul que fazia eles expulsar? Então eles também pertenciam aos demônios? Então Jesus falou isso, né? Então assim os próprios seguidores provaram que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus, Jesus falou, que eu expulso demônios e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, que era ele mesmo, né, Jesus, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. Então aqui vamos fazer uma pausinha para refletir que esse é um texto de muita dúvida, né? Muitas pessoas que pensam que fizeram algum pecado contra o Espírito Santo, que não são mais perdoadas. Então como que é isso? Aqui Jesus estava refletindo que sabemos que a Trindade, né, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Pai mandou o Filho para nos salvar e depois que o Filho foi para o céu, né, Jesus, ele mandou o Espírito do Filho e de Deus para quê? Para esse Espírito nos dar força, para esse Espírito nos dar consciência de quando pecamos, para voltar para Deus. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos arrependermos. Então aqui está falando, quem blasfemar contra o Espírito não será perdoado. Mas não quer dizer que Jesus não quer perdoar. Quer dizer que a própria pessoa não vai ter a consciência do seu pecado. Porque quem dá consciência do pecado, quem dá força para a pessoa voltar para Deus, Deus está sempre de braços abertos esperando nós. Mas é o Espírito Santo que dá essa força para o retorno, para a conversão, para voltar a Deus. E se eu peco contra o Espírito, eu estou perdida. Eu não tenho mais consciência de voltar a Deus. Mas não é que Deus não queira perdoar. Deus quer perdoar. É eu que não quero ir até Deus, porque pequei contra o Espírito. Então é nesse sentido que está isso. Não é em nenhum momento Deus não perdoa. Qualquer pecado que for feito é perdoado. Quando eu tenho consciência que pequei e me arrependo de coração. Deus morreu por isso, para nos perdoar. Então, imagina, né? Claro que seremos sempre perdoados. Não é só esse adendo que eu queria colocar aqui. Então, por hoje nós ficamos aqui, uma reflexão bonita, que nós temos que ter sempre a fé em Jesus.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele está presente todo o tempo e Ele sabe que nós somos pecadores e Ele deu o Espírito Santo para nos dar consciência de voltar todo dia, todo final de tarde, todo dia antes de deitar na cama, nos arrependermos, voltarmos a Deus, pedirmos mais fé, mais força, mais energia, mais esperança e termos um outro dia amanhã para fazermos diferente. Todo dia nos renovarmos. Essa é a diferença do homem, dos animais, das coisas. O homem é o único que tem consciência do que faz e o único que pode se renovar a cada dia, se fazer novo, vinho novo. Jesus veio para nos dar isso. Vinho novo todo dia. E isso a gente recebe também na Eucaristia, né? O vinho novo, pão e vinho. Jesus se deu em pão e vinho para a gente conseguir levar essa vida cada vez melhor, cada vez num caminho mais concreto, num caminho mais honesto, num caminho de justiça, de paz. Então, que assim seja, né? Peçamos com a oração do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Vem, Espírito Santo, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Me traz tua força, tua esperança. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu creio, mas aumenta todo dia a minha fé. Amém. Então, até o próximo encontro. Fiquem com Deus.